Eu sou médico psiquiatra e cada vez mais o trabalho tem virado assunto dentro das consultas. E muitas vezes isso tem acontecido porque de fato a pessoa está cansada, de saco cheio de desempenhar aquele trabalho, por questões de assédio, enfim, por questões de horário de trabalho, de demanda excessiva de trabalho, e vários motivos podem levar as pessoas a se queixarem do trabalho. E muitas delas vão desenvolver um adoecimento específico chamado de burnout. Burn significa queimar em inglês e out é como se acabasse, né? Queimasse até o final. E cada vez mais esse tema tem surgido. E eu não digo nem só desse adoecimento, mas de uma certa insatisfação, de um cansaço, de um eu não aguento mais, mesmo quando a pessoa não está doente. Tanto que a gente vê isso que você já deve ter recebido memes dizendo que eu nasci para ser herdeiro, que eu nasci para ficar em casa, não quero mais trabalhar. O sextou é bem típico disso, né? A semana inteira. Eu cansei, não aguento mais, não quero mais trabalhar, agora eu estou livre dessa rotina. O que é que está acontecendo que isso está se tornando tão comum? Que ninguém mais aguenta trabalhar. Tem estudos que falam que até 90% dos brasileiros dizem que trabalham apenas para cumprir a obrigação. E algumas pesquisas indicaram que o Brasil é o segundo maior país do mundo com maiores índices de burnout, o adoecimento mental relacionado ao trabalho, chegando até 30%, ou seja, uma a cada 3 pessoas estão com burnout. Estão não só insatisfeitas com o trabalho, mas doentes por conta dele. O que é que está acontecendo? Onde é que a gente está errando? Né? Que caminho que a gente está caminhando que está tão errado assim? Uma das coisas mais comuns dos sintomas do burnout são o cansaço extremo e a insônia, ou seja, a dificuldade de dormir. E o pior é que parece loucura, mas uma coisa às vezes influencia e retroalimenta a outra. Por quê? Porque se a pessoa no trabalho ela quer desempenhar bem a função dela, entregar e produzir da forma que ela está sendo exigida, muitas vezes ela se entope de café, né? Toma café de manhã, toma de tarde, toma no final do dia, passa o dia no cafezinho para poder desempenhar um pouco melhor. E aí esse café, depois das 4 horas da tarde, gera prejuízos de sono horríveis e muitas vezes gera a insônia que piora depois o cansaço no dia seguinte. Aí a pessoa fica mais cansada, ela toma mais café, ela não consegue dormir, ela fica mais cansada. Você já viu onde isso vai parar, né? Uma pessoa cada vez mais cansada e precisando tomar cada vez mais café, que piora cada vez mais o sono. Inclusive, se você conhece uma pessoa que tem esse hábito, ou se você mesmo tem esse hábito de tomar café para se manter produtivo, eu vou deixar aqui em cima para você poder ver um link para um vídeo que eu explico exatamente quais são todos os efeitos do café no seu organismo e que impactam a qualidade do seu sono. Então, se você dorme mal, não deixa de conferir e assistir para entender melhor como o café está piorando a qualidade do seu sono. Mas não só o cansaço extremo e a insônia são sintomas do burnout, mas tem vários outros sintomas, como, por exemplo, a falta de motivação com o trabalho, né? Você chega lá e acha que vai dar tudo errado, você se sente incompetente, incapaz de fazer o seu trabalho, se sente incapaz de se concentrar, enfim, e existem vários outros sintomas dentro desse contexto que geram o burnout, mas nem é tanto esse contexto, essa questão que eu quero falar com você hoje. O que eu quero falar é justamente da relação que você estabelece com o trabalho que facilita de você ter burnout, de se tornar uma coisa chata, enfadonha, cansativa e que justifica 90% das pessoas, dos brasileiros, estarem tão insatisfeitas com o trabalho. Ou seja, a cada 10 pessoas, só uma pessoa diz que está feliz com o trabalho que tem hoje. Para a maioria das pessoas, o trabalho é apenas uma obrigação. Eu preciso ir para o trabalho porque eu tenho contas para pagar, eu tenho que pagar a conta de luz, a conta de água, aluguel, a comida, enfim. E se eu não for lá, eu não recebo. Se eu não recebo, eu não pago as contas e eu morro de fome. Então, se torna essa obrigação. E o pior, boa parte dessas pessoas está insatisfeita com o salário que recebe. Ou seja, recebe menos do que acha que deveria receber. É lógico que essa conta não vai dar certo, né? Você vai para um lugar apenas por conta do salário e o salário nem é bom. É como se você estivesse num relacionamento, que você está ali só porque a pessoa é legal, é bonita e a pessoa nem é tão bonita assim. E aí, é claro, se você vê o trabalho com uma única obrigação, que a única função é pagar um salário, e esse salário não está suficiente para você, você acha que ele não é bom, é claro que você vai ficar cada vez mais infeliz com a situação que você está vivendo. É uma
consequência lógica, né? Mas o que está no cerne disso tudo? O que é que faz as pessoas verem o trabalho só como mais uma fonte de obrigação e de dinheiro, e não como uma coisa que pode completar o ser humano, como uma parte das funções que fazem parte da vida normal, né, cotidiana, e não somente uma obrigação a mais que você precisa cumprir. O que eu estou querendo dizer? As pessoas estão cada vez mais achando que o prazer é o centro da vida. Elas vêm, né, e se jogam cada vez mais em festas, em balada, em viagem, né? Porque às vezes a pessoa, não, eu não sou do festa da balada, mas em viagem, em sexo, muitas vezes em drogas, e tudo isso numa busca incansável pelo prazer, achando que esse prazer vai te trazer felicidade. E o problema é que a gente vê que não necessariamente as duas coisas estão relacionadas. Pessoas, às vezes, que têm vidas extremamente prazerosas são miseravelmente infelizes, e pessoas que estão extremamente felizes podem ter uma vida que nem é tão cheia de prazeres assim. E a confusão do prazer com a felicidade gera problemas sérios na relação com o emprego, porque o emprego é uma situação em que dificilmente você tem situações muito prazerosas, né? São situações que você precisa estar resolvendo problemas, resolvendo questões, né? Você está sempre resolvendo alguma coisa, até porque se você não estivesse resolvendo um problema, ninguém ia estar te pagando, né? As pessoas gostam de dinheiro, então ela não ia te dar um salário para você não fazer nada. Então, naturalmente, as pessoas acabam desenvolvendo uma relação ruim com o trabalho, com aquela obrigação, porque não é prazeroso e cada vez mais as pessoas confundem prazer com felicidade. E talvez aqui seja o grande cerne para você começar a achar um caminho para o seu trabalho se tornar uma coisa mais suportável, não ser tão cansativo, tão enfadonho, tão chato. Então, muitas vezes, a grande pergunta é: o que faz o ser humano feliz? O que deixa as pessoas felizes, se não é o prazer? Eu costumo dizer que pode ser difícil a gente perceber isso, mas o ser humano, ele é feito para servir, para ajudar o outro. Então, boa parte da felicidade está justamente em servir, em ajudar, em contribuir. E quando você começa a conseguir entender que o seu trabalho, a sua função no seu trabalho sempre é ajudar alguém a conseguir alguma coisa que ela precisa, você começa a dar um pouco mais de sentido ao que você está fazendo. E eu vou dizer uma coisa, que muitas vezes há uma confusão aí. Você não está servindo ao seu patrão. Você é funcionário do seu patrão. Ele te paga o seu salário, né? Mas você serve ao cliente do negócio, né? Então, se você, por exemplo, é um atendente, um caixa de supermercado, quem você serve diariamente é aquela pessoa que vai lá e ela precisa de você para passar as compras dela, para ela poder fazer as compras que ela precisa para levar para casa. Se você trabalha como gari, né, é importante para a cidade e para evitar a transmissão de doenças, etc., que a cidade esteja limpa. E essa sua função é fundamental para o outro, para o próximo, não só para o governo, que é quem paga o seu salário. Então, se você é médico, você é fundamental no processo de cura de alguém. Se você é advogado, você defende alguém no processo, ou acusa, enfim, a depender da situação que você estiver vivendo. Todas as profissões, sem exceção, geram algum valor para alguém, que não necessariamente é o chefe que vai ganhar dinheiro, mas você vai gerar valor para alguma outra pessoa, que às vezes nem está pagando, né? Então, por exemplo, você fala, mas jogador de futebol, ele serve para quê? O jogador de futebol, ele entretém, né? Você certamente conhece alguém que gosta de assistir futebol, que passa, muitas vezes não perde um jogo do time dele, assiste jogos até de outros times sem ser o dele, porque ele gosta. Então aquela pessoa também tem uma função, ela entretém alguém por meio da profissão dela. Se a pessoa é cantora, muitas pessoas se emocionam e gostam daquelas músicas e se sentem melhor quando ouvem aquela música, é um momento bom do dia dela. Então, cada profissão, cada função que você exerce na sociedade, há um benefício gerado para alguém. Então, tente entender qual que é o benefício que a sua profissão gera para alguém, além do seu chefe, porque você vai começar a conseguir construir sentido. E o sentido vai te ajudar a fazer do trabalho um lugar mais suportável. Você já deve ter percebido que algumas pessoas passam por sofrimentos imensos, né? Então, você vê pessoas que fazem greve de fome, mães têm o parto e elas têm outro filho depois, de propósito, né? Ela tem um filho de novo, apesar da dor do parto. O que é que faz as pessoas tolerarem essas dificuldades da greve de fome, da dor do parto?
o fato de que elas veem sentido no que estão fazendo. Aquilo lá dói, aquilo lá é difícil, mas há um sentido, há um motivo, há um porquê, né? Porque tantas pessoas deram a vida delas, às vezes são mártires, né? Deram a vida, foram assassinadas por conta do que acreditavam, né? Mártires de ideia ou mártires religiosos, enfim. Por que elas passaram por tanto perrengue, tantas dificuldades? Porque elas viam sentido naquilo que estavam fazendo. Então você precisa conseguir construir sentido no seu trabalho. E aí aquelas dores, todos aqueles incômodos começam a se tornar mais fáceis. E eu posso te contar uma coisa? Se isso se torna mais fácil, você trabalha melhor. E geralmente, quem trabalha bem e trabalha melhor, tem maior chance de conseguir ser promovido, de conseguir um emprego melhor dentro da própria empresa, de conseguir ser reconhecido pelo seu trabalho. Se você trabalha num lugar que tem gorjeta, vai receber gorjeta com mais frequência, às vezes em volume maior. Então, isso vai gerar um impacto financeiro também, apesar disso não ser o seu objetivo principal quando você encontra sentido no seu trabalho, mas se desempenhar bem as suas funções. Então a sugestão para você hoje é isso: se dedique incansavelmente a construir e encontrar sentido dentro do seu trabalho. E talvez sua pergunta agora seja: doutor, mas se eu já adoeci, se eu já estou doente, e aí? O que eu faço? Né? Agora, já descobri, estou doente, já não aguento mais, meu trabalho já me adoeceu. Aí não vai ter jeito. Você vai ter que buscar um médico para que você possa fazer um tratamento adequado. E o tratamento do burnout pode envolver várias questões que só podem ser definidas junto com um psiquiatra que te avalie. Pode precisar de fazer afastamento do trabalho, pode ser que precise de fazer um remanejamento de setor dentro do seu trabalho, pode ser que não precise de nenhuma dessas coisas, pode ser que você precise continuar trabalhando mesmo, não tem indicação de afastamento naquele momento, mas você pode precisar de uma psicoterapia, você pode precisar de um medicamento. Então, são várias coisas que você pode ter necessidade dentro desse tratamento com um psiquiatra, né, com um médico especializado nisso. Tá? Para poder definir se vai ser necessário ou não cada uma dessas condutas, inclusive o medicamento. E sim, muitas vezes a psicoterapia ela é uma opção de se fazer sozinha. E aí quem vai definir isso junto com você é o seu médico. Não vai ter a ideia de tirar antidepressivo sozinho, porque às vezes você encontra alguém na internet que fala: ah, não, podia resolver só com terapia, você fala: E agora? Vou jogar os comprimidos pela janela. Não tomo nunca mais esse remédio, que eu não vou ficar dependente deles. E esse é um dos principais problemas que podem fazer com que você cronifique a sua doença, né? Que você cronifique o burnout, a depressão, a ansiedade, seja justamente o fato de você decidir parar os remédios por conta própria. A gente pode, muitas vezes, interromper o remédio em algum momento do tratamento, mas isso tem um método de ser feito, tem que ser feito com calma e com tranquilidade, no momento adequado, se houver indicação, dada pelo seu médico, a pessoa que te acompanha no longo prazo, né? Tirar sozinho traz inúmeros riscos, como você piorar, agravar sua situação, precisar de doses maiores depois, e todos esses riscos que você tem ao tirar o antidepressivo sozinho, né, eu explico nesse vídeo aqui, que você pode assistir também para entender melhor quais os riscos de você simplesmente tirar o remédio por conta própria. Mas enfim, se você percebe que já está doente, não deixe de buscar ajuda, né, com um profissional que você confie. Enfim, era isso que eu tinha para te dizer hoje. Se você gostou, não deixe de curtir, compartilhar com alguém e, é óbvio, se inscrever aqui no canal. E nós nos vemos no próximo vídeo.